Por que Luiz Zubeldia não morre de amores por Rian Francisco? Ô Arnaldo, te surpreende o Zubeldia, mesmo com tão pouco tempo de trabalho, já ser um dos mais longevos? E é um cenário que passa ano, a gente fala dele, mas não parece mudar nessa rotatividade toda. É verdade. Aí a gente tem, antes de entrar especificamente no Zubeldia, né, Luísa, aquela máxima, ou o dilema do biscoito ou da bolacha, dependendo de onde você estiver no Brasil. Você sabe que é biscoito, né? O certo. Biscoito, então vamos no biscoito. O dilema do biscoito. Aliás, temos três aqui contra você, hein, Arnaldo? Nessa disputa aqui, você não vai ganhar. Na cara. E é bolacha, né? Não é bolacha, é isso aí. Então, dependendo de onde você estiver, é aquela coisa. Os times que mantêm os seus treinadores por mais tempo, eles estão em melhores condições agora porque eles mantiveram o técnico mais tempo, ou os técnicos só estão há mais tempo nos seus times porque esses times foram conseguindo bons resultados, né? Se a gente pegar os três mais longevos aí, talvez só o Abel tenha conseguido de cara grandes resultados, né? O Vojvoda foi conseguindo aos poucos mais ou menos as mesmas metas do Rogério Ceni quando foi técnico do Fortaleza, e o Rogério Ceni não. O Rogério Ceni no Bahia, aí trata-se de um grupo que acreditou no trabalho, que achou muito melhor manter e insistir no trabalho, porque o Rogério Ceni esteve por um fio, teve péssimos resultados no Bahia no início da sua jornada, né? Então, são clubes que Fortaleza, Palmeiras e agora o Bahia com o Grupo City não tem a tradição, a volúpia de troca. E aí o Zubeldia está desafiando, nesse quarto lugar, ainda fora do pódio, uma marca, ou marcas, ou tabus gigantescos. O primeiro é o tal do dia 20 de abril. 20 de abril seria a data que ele completaria um ano, sendo anunciado como técnico do São Paulo. Está chegando, mas não chegou. Os técnicos do São Paulo que tiveram mais de um ano de trabalho recentemente foram Rogério Ceni, porque era o Rogério Ceni, e Fernando Diniz, porque tinha pandemia no meio. De resto, foi tudo trabalho com uma duração menor do que essa, né? O outro tabu, Luísa, as férias do âncora, Eduardo Tironi. Toda vez que o Eduardo Tironi tira férias em abril, cai um técnico do São Paulo. Foi assim quando o Rogério Ceni caiu, foi assim quando o Thiago Carpini caiu, e agora está o Zubeldia, como a Yara falou, respirando por aparelhos, e o Tironi de férias. Basicamente, é esse outro tabu que o Zubeldia desafia. E aí, se você descer um pouco, tem o Carpini, que saiu do São Paulo em quinto, né? Nessa rotatividade maluca. A minha não é uma regra, voltando à questão do biscoito, mas eu acho que para clubes, sobretudo aqueles que têm pouco orçamento, que têm planos mais modestos, objetivos mais modestos, a continuidade é uma necessidade. Você tem que insistir um pouco no trabalho, ainda mais se o técnico é estrangeiro. Né? Porque eu acho que a alta rotatividade, primeiro, te dá prejuízo, óbvio. Você tem que pagar a multa de quem saiu, pagar mais para quem chega. E ela impede uma manutenção de uma coisa que, no caso do Zubeldia, para mim está clara. Na primeira parte do trabalho de 2024, ele atingiu todos os objetivos planejados pelo comando do São Paulo. Ele fez uma boa Libertadores, saiu invicto para o campeão. Ele fez uma razoável Copa do Brasil, foi eliminado pelo Atlético finalista, e fez um bom brasileiro, chegando em sexto, coisa que o São Paulo não fazia há muito tempo. E no Paulista, ele foi razoável, ele foi eliminado pelo Palmeiras até agora num gol completamente contestado. Então, tem outra coisa a favor do Zubeldia. Ele tem um ótimo ambiente entre os jogadores. Porque para você trocar o treinador, você precisa ter algumas certezas. Que o trabalho não sai do lugar,
que os jogadores já não aguentam mais o técnico, que o torcedor não suporta mais o técnico. Eu acho que o São Paulino está tendo peso grande nisso, porque a torcida do São Paulo, de fato, concentra todas as suas insatisfações hoje no treinador, sem se atentar de que, de 24 para 25, o São Paulo mudou a sua rota. O São Paulo decidiu economizar. O São Paulo decidiu, entre aspas, flamengar e não coringar. Né? O São Paulo está na contramão dos outros 19 clubes da Série A do Brasileiro. E vai ter um ano muito difícil. Como o Zubeldia é um técnico que perde pouco, que o time dele compete bastante, que o time dele, que na Libertadores ele segue invicto, para mim, a manutenção dele é a receita mais indicada para 2025 para o São Paulo, nesse plano de contenção, não passar grandes sustos. Mas do jeito que a voz da galera cresceu, fica muito difícil para qualquer direção, e precisa ter bastante convicção nesse momento, bancar. Né? A cada vaia que o time sofre no Morumbi, mais frágil fica a situação do Zubeldia. Mas é aquilo. A avaliação interna é que o trabalho é bom, os jogadores gostam. Há uma semana o Alisson estava fazendo gol da Argentina, fez o gol lá contra o Talheres, foi comemorar no colo do Zubeldia. Os jogadores gostam do cara. É diferente do Mano Menezes, que brigou com o Thiago Silva, com o Marcelo e todo mundo no Fluminense. É diferente do Caixinha, que não conseguiu construir um bom ambiente no Santos e que tinha a questão do Neymar ali, do novo poder no Santos instituído. Então, eu acho que o São Paulo, até agora, Iara, não desligou os aparelhos porque ele não tem a convicção de que o trabalho esteja morto. E aí, o último fator. Na pista está, aí acho que isso incrementa, sobretudo, o imaginário do torcedor. Na pista está Dorival Júnior, que, apesar de ter feito um trabalho ruim na seleção, ter sido humilhado pela seleção da Argentina, é o técnico que tirou o São Paulo da fila recentemente, né? Que conhece o ambiente, conhece a cúpula do São Paulo, conhece boa parte dos jogadores. Com essa opção, porque também para trocar o técnico você precisa ter alguém na mira, à vista. E no caso do São Paulo, existe um técnico com um passado recente no clube muito vitorioso que está disponível. Então, junta esse cenário todo, o torcedor está mais favorável à troca do que à permanência. Mas eu acho que para o São Paulo seria um baita tiro no pé e deixar a temporada, que já será difícil, ainda mais arriscada. O Arnaldo trouxe todo esse cenário. Oi, Renato. Não, eu queria... Tem uma pergunta que não quer calar no meio disso tudo aí, né? Quando o Tirone volta de férias? Você sabe que é uma coisa engraçada, porque o diretor de São Paulo, falei com a Luiz isso ontem, pessoalmente, o diretor de São Paulo, Carlos Belmonte, antes do jogo com o Cruzeiro, disse, na chegada do time, o Zubeldia vai descer a escada do ônibus no próximo jogo do Morumbi comigo como técnico de São Paulo. O próximo jogo de São Paulo no Morumbi é contra o Santos no domingo de Páscoa, dia que o Tirone volta de férias. Por que, Renato, esse recorte, essa garantia pequena? Por que a direção do São Paulo? Tem um motivo. A direção do São Paulo entende que demitir o Zubeldia agora, quando ele não tem à disposição seus principais jogadores todos machucados, seria uma baita incoerência. Contra o Cruzeiro, no segundo tempo, o ataque dele era o ataque da Copa São Paulo de Juniores. Ele não tem o Lucas, o Oscar, o Pablo, o Luiz Gustavo, o Arboleda, o Caleri. Então, vamos combinar que cobrar desempenho, grandes atuações, com o elenco atual do São Paulo sem esses jogadores, seria uma crueldade, até na visão dos diretores. E contra o Santos, até o jogo contra o Santos, não existe a perspectiva de retorno desses jogadores, a não ser do Caleri, que está suspenso. Então, é uma trégua até que o técnico possa contar com os poucos jogadores de nível que o São Paulo tem para essa temporada, né? Então, é essa garantia que
coincidentemente, está linkada à volta de Tirone das férias. O pé frio, o pé gelado que está no deserto chileno. Eu acho Agora, que foi o que a diretoria o Casares pensou, disse... viu? Tirone volta na terça e a diretoria bancou o Zubeldia até o fim de semana. Então, é todo mundo aguardando a volta do Tirone. Oi, o problema Renato. é que o Casares disse que garantiu que o Zubeldia vai descer com ele do Santos, no jogo do Santos, do ônibus, vai descer do ônibus. A pergunta não é essa, a pergunta é se ele vai voltar a embarcar ou se ele já fica pelo caminho. Exato, exatamente. Até porque Aliás, eu queria fazer uma observação, eu acabei não falando. A nossa enquete, que é muito boa, né? Quem cai primeiro, faltou só uma opção, que é a que eu votaria. Todos não terminam o Brasileiro. Nenhum deles não termina o Brasileiro. Nem Quinteiros, nem Carille, nem Zubeldia. Provavelmente eles e mais outros, né? Porque do jeito que a coisa anda, essa lista vai só aumentando até o fim do ano. Ó, já que o Renato chamou, a nossa enquete aí na tela, qual o próximo técnico a cair no Brasileirão? Fábio Carille, Gustavo Quinteiros, Carille no Vasco, Quinteiros no Grêmio, Zubeldia no São Paulo, ou outro treinador? Poderia ter aquela alternativa, né? Todas as alternativas anteriores, porque esse é o cenário. Vamos falar sobre isso já, mas, Yara, para a gente complementar sobre isso do São Paulo, que o Arnaldo trouxe bem esse cenário, né? De que o Zubeldia, ele não pode ser o único culpado pela situação do São Paulo, até porque ele sofre com muitos desfalques, muitos jogadores que não estão à disposição dele, um elenco curto também, e essa escolha da diretoria, porque os holofotes ficam muito voltados para o treinador e pouco para o restante. Mas é uma escolha que talvez seja responsável de apertar os cintos e de não sair gastando, como o Arnaldo falou, né? Não quer, prefere o flamengar do que coringar. E mesmo pegando o exemplo do Flamengo, todo mundo quer ser o Flamengo de 2019 até de 2025, mas ninguém quer ser o de 2013, que foi um Flamengo que apertou os cintos, que ajustou as contas. É uma alternativa, não é mais responsável? Eu acho que o São Paulo ele não quer repetir os erros que já cometeu durante outros anos, porque sempre foi assim. Começa a ficar mais ou menos, aí começam a surgir nomes. Coitado do Zubeldia. Na própria coletiva, o repórter perguntou para ele se ele se sentia ameaçado com o Dorival. Então, assim, já começa a questionar o nome de um novo treinador para o atual, já cria aquela situação completamente hostil, aí depois vem a diretoria. Então, assim, várias coisas, né? Até a própria queda quando teve do Carpini, ele não era unanimidade, mas assim, o trabalho não era ruim, tanto que foi o último título que o São Paulo conquistou. Então, eu acho que o São Paulo está tendo uma cautela, mas os jogadores também não estão ajudando, né? Eles falaram ali, querendo ou não, o Caleri, pode ser que o Caleri voltando também não está ajudando muita coisa, porque quando entra, pelo menos contra o Atlético, ficou o quê? 10 minutos em campo, já foi expulso? Né? Então, a situação, eu acho que o melhor ali que a gente pode destacar é o Ferreirinha, né? Que está jogando, que está mostrando o que quer, que está indo para cima, que está marcando gols. Mas, ao mesmo tempo, pode ser, quem sabe, tendo poucos jogadores à disposição, ele não use mais a base. Porque o que a gente sabe é que enquanto o Zubeldia estiver aqui, a base não vai ser utilizada como deveria. Isso é, inclusive, fala de empresário de jogador de base. Hora de falar sobre o São Paulo, por que Luiz Zubeldia aproveita tão pouco o Rian Francisco? Essa pergunta que não quer calar entre torcedores do São Paulo. Levei o questionamento para uma pessoa muito próxima ao treinador argentino. E o que eu ouvi é de que o Zubeldia não tem nada contra o Rian Francisco, mas entende que ele está bastante distante, por exemplo, de Caleri e André Silva, que hoje disputam a condição de titular. Vale a lembrança de que o Rian Francisco tem apenas 14 minutos disputados no Brasileirão. Desde o fim do Campeonato Paulista, ele jogou 1 minuto contra o Sport e mais 13 minutos contra o Cruzeiro. No Paulistão, inclusive, Rian Francisco teve bem poucas oportunidades. Numa clara demonstração de que pro Zubeldia o centroavante ainda precisa evoluir. Essa pessoa próxima ao Zubeldia afirmou que a participação do Rian Francisco no jogo é restrita a gols. Então, se ele marcar gol, ele vai ter uma participação mais ou menos. Se ele não marcar gols, ele quase não vai tocar na bola. Até por isso o Zubeldia tem insistido muito durante os treinos em relação a movimentações. Ele entende que o Rian Francisco precisa participar mais do momento sem bola e entender alguns movimentos que o centroavante do time dele precisa fazer. Para completar, também na visão do Zubeldia, o Rian Francisco vai ter um problema contra si,
que é o fato de ser um centroavante com apenas 1,75 m de altura e 71 quilos. A condição física dele para o embate contra zagueiros vai ser sempre um problema. Eu consegui até perceber e concordar especificamente no jogo contra o Cruzeiro. Rian entra no finalzinho para jogar 12, 13 minutos e acaba sofrendo muito nos contatos e choques com os jogadores do Cruzeiro. De qualquer forma, se o Zubeldia pensa isso, a avaliação da diretoria do São Paulo é completamente diferente. E os dirigentes do São Paulo entendem que o Rian Francisco é uma das grandes joias do futebol brasileiro e que, se bem lapidada, pode se transformar em um excelente centroavante no time principal, como foi nas categorias de base. Pensamento parecido ao de clubes do exterior, tanto que PSG, Olympique de Marselha e Montpellier mandaram representantes para assistir ao confronto do São Paulo contra o Cruzeiro. No último final de semana eles estiveram no Morumbi, informação que foi trazida pelo meu amigo jornalista Eduardo Afonso. E você, o que pensa sobre Rian Francisco? Você está mais pro raciocínio e pensamento do Zubeldia ou concorda mais com a diretoria, imaginando que ele vai ter enorme futuro? Obrigado por acompanhar mais um giro de notícias do São Paulo Futebol Clube. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Isso ajuda muito o nosso trabalho e garante que você fique sempre atualizado sobre o nosso tricolor. Comente o que você achou, compartilhe com outros torcedores e até o próximo vídeo. Forte abraço!